Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões, né, da semana, hoje retomando, né, a discussão dos partidos de esquerda, né, é uma atividade que o canal vem fazendo desde janeiro já, né, entrevistamos vários partidos de diferentes linhas políticas, né, para que você conheça, né, esses partidos, né, o pensamento dele e consiga também enxergar, né, quais são as diferenças, né. Lembrando sempre que a posição do entrevistado não é sempre a posição do entrevistador, né, mas, né, como critério democrático aqui, o canal quer escutar todas as posições dentro do campo da esquerda, né. Então, o convidado de hoje é o Ernesto Gradella, né, um militante bastante conhecido aqui da cidade de São José dos Campos, né, e é militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Né? Então, Gradella, antes da gente começar, por favor, se apresente mais um pouco. Assim, eu quero inicialmente, Guilherme, agradecer aí em nome do PSTU a esse convite feito a nós. Nós temos todo o interesse, né, de participar do debate, e acho muito importante essa iniciativa que vocês estão tendo aí no canal. Eu sou professor da rede estadual aposentado, já fui a vereadora aqui em São José dos Campos, na década de 80, né? E depois deputado federal por um mandato e mais um período que eu fiquei como suplente. Participei da fundação do PT, né? Fiz parte do PT, até 1992, quando o PT teve uma mudança, né? Uma guinada de posição, e aí nós, um grupo socialista, né, nesse período se desvinculou do PT, e em 1994 nós fundamos o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, com uma proposta socialista, uma proposta de revolução, de mudança para o país. Então, essa daí é o trabalho que a gente vem fazendo. O PSTU é um partido que existe não só na época das eleições, é um partido que está de maneira cotidiana aí na luta dos trabalhadores. Nós temos uma atuação direta e para nós é muito importante, quer dizer, a luta do trabalhador é que pode mudar esse país. Então essa é o que eu tinha que colocar inicialmente aí. Beleza. Gradella, situação difícil, né, que o país está vivendo, né, com esse governo do Bolsonaro, né, da extrema-direita, né, esse genocídio que está acontecendo. Só que, né, as alternativas que teoricamente se apresentam para a gente é meio complicadas também, como, por exemplo, o próprio Dória, né, que reabre as escolas em plena uma pandemia que está, né, matou mais de 400 mil pessoas e que, né, está atingindo bastante a escola, principalmente a escola pública, né? E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: como que a gente se posiciona, né, contra esse governo de extrema direita do Bolsonaro de uma maneira independente, sem cair no jogo, por exemplo, de figuras como Dória, ou posso até citar aqui outros, Ciro Gomes e tudo mais? Realmente, o Bolsonaro é o pior governo que nós poderíamos ter nessa situação de crise que o país está vivendo. É um governo que reúne, além dos defeitos que a gente já tinha visto nos governos anteriores, reúne também uma posição de extrema-direita, uma posição negacionista em relação à pandemia, enfim, que tem atitudes, um modelo neoliberal de economia, que acabam complicando mais ainda a vida da população brasileira. As alternativas a isso, hoje, infelizmente, não oferecem uma mudança efetiva para o país. Nós estamos vendo que, num momento de crise como essa, nós tínhamos que lutar para colocar para fora do governo
o Bolsonaro, o Mourão, todo esse pessoal que está lá. E hoje eles não oferecem mais nenhuma alternativa para o país para que a gente tenha uma condição de sair dessa crise cada vez maior, dessa miséria cada vez maior que está colocada. Então, essa luta seria necessária agora. Infelizmente, além desse bloco que se somou ao Bolsonaro nas eleições, como você falou, o Dória, outros setores de direita que o apoiaram na eleição em 2018, além desse setor, que depois se desvinculou em cima de pequenas diferenças, mas que tem o mesmo modelo neoliberal, nós temos outro setor que é considerado campo progressista, PT, PCdoB, PSOL, que, na verdade, estão caminhando para a seguinte situação. Não é para mexer no governo agora. Vamos deixar para 2022. Em 2022, nós faremos as eleições. Então, até lá, o objetivo não é mudar nada no país, é desgastar o governo. Então, é assim que atua aí o setor aí da centro-direita, da chamada centro-direita, ou para nós da direita, né, só se desvincula um pouco aí da extrema-direita que está no poder, e o setor aí desse campo da direita progressista, aí, PT e outros aí, que na verdade estão com a mesma proposta que já tiveram anteriormente. Não muda nada e não querem uma mudança agora. Na verdade, ficam fazendo propostas no sentido de desgaste do governo, mas que não querem mudança. Nós achamos que a luta tem que ser agora para que a gente tire esse governo. Imagine só as condições que vão estar os trabalhadores durante esse ano, no final desse ano, no ano que vem. A miséria é crescente, a fome é crescente, o desemprego é crescente e as propostas do atual governo não resolvem nenhuma desses problemas sérios que tem o país hoje. Sim, Gradella, é muito interessante isso que você falou, né? Eu tive a oportunidade de receber aqui, né, o Valério Arcari, que hoje, né, é dirigente do PSOL, e ele disse que, né, ele questionou, eu fiz uma pergunta para ele em relação à questão das lutas, né, e ele colocou essa questão da pandemia, né, que a questão da pandemia que impede, né, essa questão, né, de ter uma mobilização, né, e eu vejo muitos setores da esquerda colocando isso, né, que não tem mobilização hoje, né, nas ruas por conta da pandemia. Enquanto isso, a direita, né, fez um ato que eu, né, considerei bastante considerável. Você é parte dessa linha também ou você é crítico dessa linha de que não podemos se mobilizar por conta da pandemia? Olha, não tem mobilização, não tem movimentos maiores, não há uma pressão maior sobre o governo, porque, como falei, não interessa para PT, PSOL, fazer uma luta agora para tirar o governo. A luta para tirar é a eleição 2022 para eles. É claro que não dá para você chamar agora uma manifestação de rua com toda a força. Isso aí sim, nós temos problemas para garantir essas mobilizações maiores. Mas o que eu falo é um posicionamento de todos contra esse governo, que mais tarde iria explodir, sim, em manifestações de rua. Mas nós estamos vendo que, enquanto no 1º de maio a direita, de maneira irresponsável, foi lá para a rua, aglomerou tal e ajuda a disseminar o vírus, parte daqui que aconteceu com o ato das centrais sindicais. Foi um ato em que foram convidados para participar os governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fez a reforma da Previdência e que votou várias leis contra os trabalhadores. Então, na verdade, se abriu mão no 1º de maio, que é um dia de luta do trabalhador, de fazer esse dia de luta. Se privilegiou, abriu um amplo leque de alianças, uma grande frente eleitoral para 2022, mas que não tinha a ver nada com o dia do trabalho. Por causa disso é que o trabalhador fica órfão nessa questão.
só duas centrais, a Intersindical e a Conlutas, a CSP Conlutas, é que fizeram um ato classista, procuraram chamar realmente os trabalhadores para participar e estão dando vamos dizer, estão dando combate para que a linha do movimento, das centrais, da esquerda, seja o fora Bolsonaro e Mourão. Os demais, algumas vezes até falam nisso, mas não pretendem levar adiante. Então, muitas vezes, nós achamos, sim, há dificuldades de grandes manifestações, mas não haveria dificuldade de ter um posicionamento político claro dessas correntes. Então, na verdade, estão todas trabalhando com o mesmo objetivo, né? Vamos desgastar o governo, deixa o Bolsonaro desgastar bastante, que em 2022 a gente ganha. Sim, a solução seria, por exemplo, uma greve geral, porque a gente vê aqui, por exemplo, aqui mesmo em São José, aqui mesmo em São José a gente tem a questão da LG, né, das funcionárias terceirizadas que entraram em greve. Também a gente tem a questão da Ford, né, e que é muito interessante a gente falar isso, né, porque enquanto os trabalhadores, né, de modo geral, infelizmente não estão tendo acesso, inclusive, nem à quarentena, né? A solução seria, então, uma greve geral, inclusive, para tentar barrar o vírus? Nós propomos uma greve geral sanitária, né, nacional. É uma greve o seguinte, quer dizer, os trabalhadores não vão trabalhar. Qual é a principal reivindicação? A defesa da sua própria vida. E é claro que nós vamos querer que sejam pagos esses dias, mas é necessário a gente parar o país. A maneira que o governo vem tratando a questão, de alguma maneira garantindo, os governadores fazem um lockdown pela metade, que na verdade não fazem um isolamento meia boca aí nessa questão. O governo federal vai contra tudo isso. Qualquer tipo de isolamento. Isso daí tem levado a mortes e mortes e mortes. Acho que hoje nós devemos chegar aí, pelos dados, a 410 mil mortos no Brasil. Esse número poderia ser muito menor se implantasse uma política, um lockdown nacional. Nós defendemos, sim, na medida que os governantes não querem fazer esse lockdown nacional, que haja uma greve nacional sanitária. Mas, para isso, nós teríamos o quê? Que unir os trabalhadores às centrais sindicais. E nós não temos isso daí. Apesar de ser essa a posição da CSP Conlutas, que ela defende, leva adiante, leva no encontro com as demais centrais, nenhuma delas quer nenhum tipo de enfrentamento maior agora. Como falamos, elas trabalham para que vamos continuar dessa maneira, desgastando. Então, você vê exemplos de luta, como esse que você citou, das funcionárias das terceiras, 26 dias de greve. A própria LG, os funcionários chegaram a parar para exigir o acordo, quer dizer, disposição de luta, os trabalhadores estão tendo. O problema é que hoje nós não temos uma direção para organizar essas lutas. Há descontentamento, há trabalhadores, eu não falo só trabalhadores do setor formal, há toda uma parte que estão aí, quer dizer, trabalhadores ambulantes, desempregados, uma série de trabalhadores que também não têm organização nenhuma hoje para enfrentar essa situação. Então, nós achamos que esses setores, se você tivesse uma linha clara, uma posição tanto para o setor que está dentro das fábricas, como para o setor que está fora, o setor aí que é o precarizado, né? Seja aí de entregadores, de aplicativos, seja de todo tipo, nós poderíamos sim ter um grande movimento. E esse daí era necessário hoje, é mais que necessário. Nós do PSTU vamos continuar brigando por isso, vamos continuar defendendo esse tipo de política. Apesar, como falamos, nós não temos ainda recebido o apoio aí de vários setores que se dizem de esquerda, mas que não querem agora esse enfrentamento com o governo. Ô, Pradella, eu tive a oportunidade, assim, eu entrevistei, né, inclusive, né, nessa sessão aqui, né, gente do PT, né, antigo nome Wagner Balieiro, e gente do PCdoB. Eles falaram uma coisa que eu, particularmente, tenho total desacordo, né, que é a questão das alianças, né. O problema aí tá nas alianças,
Porque você é o seguinte, olha, vamos imaginar. O nosso país é tremendamente desigual. Nós precisaríamos aqui fazer uma mudança de maneira que nós reduzíssemos essa desigualdade social que existe dentro do país. O PT não se dispôs a fazer isso no tempo que ficou lá. O PT distribuiu algumas migalhas e parou por aí. E hoje nós estamos vendo o seguinte, que esse fosso social, né, entre a extrema pobreza e a extrema riqueza se ampliou muito mais. Você pega os dados daquela revista Forbes, né, que trata dos mais, quer dizer, diz como estão os ricos do mundo, os bilionários, nós vimos o seguinte, que nesse ano de crise, os brasileiros cresceram o número de bilionários. Bilionários é aqueles que têm mais de $1 bilhão de patrimônio próprio, de 45 para 65. Os bilionários nesse país estão ganhando mais. Se nós queremos dividir essa riqueza, não dá para fazer uma aliança tão ampla, porque nós não vamos convencer o Dória, não vamos convencer setores aí do movimento a o quê? Setores da direita, da burguesia aí, a dizer o seguinte, olha, nós vamos reduzir o lucro desse pessoal, nós vamos reduzir as riquezas dele, nós vamos ter que tomar parte dessas riquezas para que todo mundo possa ter uma vida digna. Então, quando se fala de alianças, na verdade, essas alianças significam o seguinte, o PDT, o PSDB, o Solidariedade, outros, todos aceitam alianças. Só que quando você faz uma aliança com eles, significa que você não vai mexer no lucro do setor que eles representam, no setor empresarial. Então, essa é a dificuldade. Essa política de alianças ampla, como está sendo defendida aí pelo Lula, mesmo pelo PSOL, pelos demais, vamos todo mundo para combater o Bolsonaro, é uma proposta seguinte, tudo bem, temos aí o Bolsonaro. Só que isso daí já significa um governo que não vai mudar a estrutura econômica desse país. Portanto, não serve aos trabalhadores. Vai ser mais um governo que virá e que irá se desgastar, porque o trabalhador vai pensar, bom, agora vai mudar alguma coisa, né? Depois dessa desgraça que nós estamos passando aí nesse período. E não vai mudar nada no final, por quê? Porque vai estar engessado nos interesses, novamente, dos grandes empresários. Nós precisaríamos, sim, de um programa claro, vamos taxar as grandes fortunas, uma reforma tributária nesse país, mas uma reforma tributária que mexesse com o lucro dos grandes, que garantisse uma melhor distribuição de renda. E não é isso que nós estamos vendo acontecer aqui no nosso país. Então, essa política de alianças amplas vai significar o quê? A continuidade da mesma situação de miséria que vive hoje grande parte da população brasileira. Miséria essa que cresceu no último ano. Então, essa é a dificuldade. Nós não confiamos, não aceitamos essa política de alianças que estão sendo feitas. Achamos, sim, que a esquerda, aqueles que têm um projeto de mudança para o país, deveriam estar juntos. Mas, infelizmente, parte dessa esquerda, que até diz que quer um programa de mudança do país, vai fechar com essa frente ampla eleitoral que está colocada aí. Então, nós vamos nos manter no campo, levando aos trabalhadores a discussão do que é o melhor para o país hoje. E não é essa aliança, essa frente ampla de eleições que esse setor da esquerda, PT, PCdoB, PSOL e mais PDT, PSB e outros partidos burgueses estão propondo para 2022. Nós somos contra isso daí. Sim. Outra coisa que eu queria falar, você falou da questão dos sindicatos, né? Gabriela, desde 2016 eu vejo que assim, o país está pegando fogo, basicamente, né? A gente teve, né, a morte da Marielle, a aprovação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, né? Os direitos estão sendo retirados, estão sendo atacados, né? Agora a gente tem essa questão da pandemia que matou, né, mais de 400 mil pessoas, isso, né, aquelas números oficiais, a gente sabe que tem os números não oficiais,
E eu faço a seguinte pergunta: cadê as centrais sindicais? Por que as centrais sindicais não se mexem, né? Por que motivo, né, para organizar uma greve geral, uma grande mobilização geral no país, tem de sobra, né? Olha, nós do PSTU estamos propondo isso. Infelizmente, a gente só vê algumas centrais se mexerem. É o caso da CSP com lutas, intersindical, uma parte dela, e fora disso, as grandes centrais, aquelas que realmente têm o maior número de sindicatos em torno, não tem essa linha. Infelizmente, não tem essa linha. Eles trabalham sempre, como falamos, é a mesma coisa dos partidos, né? Eles trabalham com a linha de que o Bolsonaro vai ficar aí até 2022, nós fazemos oposição e em 2022 a gente trabalha para mudar. Eles aceitam essas regras eleitorais, aceitam o Bolsonaro justamente para não provocar uma política de enfrentamento. Que pode ocorrer, do jeito que nós estamos indo, nós estamos assistindo lá na Colômbia, assistimos no Chile há 2 anos atrás, estamos assistindo agora na Colômbia, as manifestações que estão ocorrendo, saindo até por fora dessas centrais. E eu acredito que no Brasil nós vamos poder chegar em alguma coisa assim. Por quê? Porque a situação está ficando crítica e você falar para as pessoas, para o trabalhador, espera 2022, quem sabe vai melhorar, não vai resolver o caso deles. Então, é necessário que você faça mudança. E isso daí pode ocorrer sim. Pode ocorrer agora de passar até por cima das centrais. Nós continuamos com a mesma posição. Tem sim que mobilizar. Nós levamos essa proposta para os encontros sindicais, levamos essa proposta para as centrais sindicais. O que nós não temos é obtido uma resposta positiva das grandes centrais. Aí, das grandes centrais, quando eu me refiro, eu estou falando CUT, Força Sindical, UGT, CGT, Nova Central. Essas centrais aí parece que estão anestesiadas dentro desse contexto que está aí colocado. Estão ali fazendo aquela vidinha normal, sem se assumir a crise que hoje passa a classe trabalhadora. Sim. Gradela, eu queria fazer uma pergunta, né, para você, né, em relação a torno da questão do partido e um fato que mexeu com o PSTU e que mexeu com uma certa questão da esquerda, né, que foi em 2016, a ruptura que teve no PSTU, que criou hoje o que era a corrente interna do PSOL, a resistência. Eu queria saber de vocês do PSTU, qual é o balanço que você tem desse fato, né, que aconteceu dentro do partido de vocês? Olha, a situação política acaba levando a rachas, principalmente dentro dos partidos de esquerda, né, onde são questões ideológicas, e realmente, em 2016, nós tivemos vários companheiros antigos no partido, valiosos companheiros, né, de muito tempo de partido, mas que entenderam que a melhor posição seria trabalhar com esse setor de centro, com esse setor do movimento sindical, ou do centro do espectro político, como o PSOL, né? Trabalhar ali como garantia maior facilidade para eleger alguém, obter, quer dizer, um outro espaço. Quer dizer, na verdade, não concordavam com essa linha que nós temos de o quê? De enfrentamento com o governo, de radicalizar a posição agora, de exigir, quer dizer, mudanças, né, em linhas como do PT, do PCdoB, fazer essas críticas que nós fazemos, que eu estou apresentando aqui agora. Então, são companheiros que saíram, como falei, eram pessoas que eu conhecia há bastante tempo, boa parte deles, companheiros valorosos, que, infelizmente, para mim, tomaram uma posição equivocada, né? Acharam o quê? Que essa linha pode levar a alguma mudança. E nós estamos vendo hoje, né? Quer dizer, estão dentro do PSOL que, na verdade, persiste com aquela mesma política de ser aí um puxadinho do PT, né? De seguir com a mesma linha, se mantém colocando críticas mais à esquerda, mas na prática, na hora de implementar uma política, se mantém como puxadinho do PT. Nós achamos uma posição equivocada desses companheiros, mas
foi posição que eles tomaram e que fizeram para nós, foi realmente uma perda. Inclusive, uma coisa que eu percebo bastante é que o pessoal, né, nessas últimas eleições do Boulos, deu uma endireitada considerável, principalmente no segundo turno, né? Mas, enfim, ô Gradella, quando eu comecei a militar, a entrar nessa vida política, né, eu via muito, né, o PSTU, né, propondo, né, uma frente de esquerda com o PSOL. Essa política de frente de esquerda seria desse setor que hoje está fora do PSTU? Não, não. A política, nós propomos até hoje. Nós estamos propondo ao PSOL, ao PCdoB, ao PCB, a todo o espectro da esquerda, que venham fazer uma frente de esquerda, com um programa de esquerda. Mas essa daí é a nossa posição daquela época e que é agora. Infelizmente, durante todo esse período, o PSOL, que saiu do PT com uma crítica ao PT, prefere se manter no guarda-chuva do PT. Né? Na verdade, é um partido à parte, separado, com um outro programa, mas que eleitoralmente ainda trabalha o quê? De maneira dentro desse processo. E com uma linha política, não só eleitoralmente, que algumas vezes lança no primeiro turno os seus candidatos, mas com uma linha política parecida, né? Eu não vejo nenhuma diferença do programa do Boulos ou do programa do PT nas eleições municipais de São Paulo. Eu não vejo nenhuma diferença de fundo no programa mesmo que o Boulos apresentou na campanha eleitoral em relação à Haddad. Na verdade, são propostas muito parecidas, nenhum enfrentamento, nenhum questionamento maior, nenhum deles assina suspender o pagamento da dívida, por exemplo, nem PT, nem PSOL assinaram nesse período. Por quê? Porque querem alianças com setores do empresariado que não assinariam se eles apresentassem isso no seu governo. Então, nós vamos continuar falando para o PSOL, vamos continuar falando PCdoB, PCB, para todos eles, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer um programa, suspensão no pagamento dessa dívida, que ninguém sabe de onde veio, precisa de uma auditoria, e nós sabemos que o PT nunca vai fazer isso, não fez o tempo que ficou lá. Nós vamos propor isso aí. Vamos propor uma proposta clara de enfrentamento, de distribuição de renda. Infelizmente, hoje nós não conseguimos ainda ninguém para essa proposta. Não conseguimos que esse setor viesse. Mas a proposta do PSTU não mudou, é a mesma. E o que acontece é que alguns setores achavam que essa proposta era equivocada, que, na verdade, a gente tinha que aceitar o PSOL e fazer parte da frente com eles, mesmo com essa linha de ser puxadinho no PT. Achavam que nós deveríamos fazer parte disso. Então, foi esse o principal motivo aí do racha, né? Vamos dizer, daquele momento da separação dessa corrente que depois formou um grupo que hoje faz parte do PSOL. Sim. Ô, Granella, ainda em 2016, né, um fato que levou bastante discussão da esquerda é a questão do impeachment da Dilma. Né? Uns afirmam que foi golpe, né? Eu particularmente acho que, apesar de ser um crítico, né, ao governo petista, às políticas de conciliação de classe, eu particularmente acho que foi um golpe. Outros acham, né, que não foi um golpe. O PSTU, até onde eu me lembro, manteve uma política de que aquilo lá não era um golpe. O PSTU ainda mantém essa política até hoje? Sim, olha, nós participamos da destituição do Collor. Foi um golpe destituir o Collor naquele momento? O Collor era acusado de corrupção e saiu, mas não saiu por causa na época era o que? Era um carrinho de uma Elba, né? Um carro lá que ele tinha recebido de presente, mais umas contas que não estavam fechadas, e ele foi tirado porque não tinha condição de governar mais. E uma crise tremenda que os trabalhadores não tinham condição de sobreviver naquele período. É a mesma coisa, então, tudo foi golpe nesse país, porque as questões levantadas naquele período
não se diferenciam, vamos dizer, em grande coisa do que está colocado agora. O que aconteceu foi que a Dilma se baseou numa política de alianças, não com os trabalhadores. Aliás, o PT vinha fazendo isso, e a Dilma apresentou mais. Quer dizer, ela fez uma aliança com todos aqueles setores do empresariado, e quando ela se desgastou, esses setores pularam de barco. As ratazanas, quando o barco está afundando, pula fora. E tiraram a Dilma, não deram sustentação que ela esperava que poderia ter com esse pessoal. Esse pessoal estava lá enquanto podia receber benesses do governo. Quando viu que o governo havia uma crise econômica muito grande, esse setor saiu fora e tirou a Dilma. Mas é a mesma coisa, é o jogo que está acontecendo em outros países. Todo governo que não tem capacidade mais de governar não é tirado fora. E o que acontece? A única maneira do governo se manter é se ele tivesse, na verdade, ancorado na classe trabalhadora. Mas foi se ancorar o quê? Num PTB do Roberto Jefferson, num MDB do Temer, em todos os partidos ali, PP, os ministros aí que hoje estão aí com o Bolsonaro, aí, vários deles estavam no campo do PT. Então, o que acontece? É esse pessoal que o PT pegou. Agora, você imagina só, esse pessoal aí estava envolvido em corrupção sempre esteve envolvido. Sempre teve. Não é porque ia fazer parte do governo do PT que ia parar de fazer corrupção, né? Então, eles tinham direito a cargos estatais, verbas, uma série de coisas, e continuaram fazendo aquilo que é o mais comum aí na política nacional, que é corrupção. Não era o fato de estar junto só porque tinha um PT lá na frente que eles iam parar de fazer isso. Ao contrário, eles deram apoio para ficar nisso. Então, essa política de aliança com todos esses setores acaba levando a isso. Não pense o PT que vai continuar a formar uma política de alianças novamente e vai ter que dividir cargos e benesses com esse pessoal, e esse pessoal pula do barco na primeira medida que quiser fazer. Nós queremos o quê? Um governo que seja ancorado em cima em cima das reivindicações dos trabalhadores, que tenha um apoio popular para poder se contrapor a isso. Senão, acontece o quê? Um processo de superestrutura e tira fora. Quer dizer, um processo ali no negócio, e todos aqueles aliados que o governo pensava que tinha, não tinha mais na época da votação do impeachment. Por isso que golpe, maneira de entender, se as pessoas quiserem dizer que foi golpe porque inventaram, mas tá certo, pode ser que se não tivesse a tal pedalada da Dilma, o golpe seria porque ela trocou a cor do cabelo, qualquer coisa seria, mas dali ia se inventar alguma coisa para tirá-lo. Então, mas isso daí é normal. Isso aí é o que está acontecendo. Essa democracia nossa, essa democracia burguesa permite isso. Permite que se faça isso. Sim. Eu queria entrar mais ainda no aspecto desse embate, né, entre Bolsonaro e Dória, né? A gente sabe que a gente tem um presidente, né, que é negacionista, né, digamos assim, usar um termo chulo, talvez possa estar errado, é cachorro louco, né? E a gente tem um Dória que se posa como defensor da ciência. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa disputa política que a gente está acompanhando. Olha, o Dória é um grande oportunista, né? Ele é aquela pessoa que pulou fora do barco do PSDB, né? Quer dizer, ou deixou, né? Abandonou o PSDB quando ele viu que o Bolsonaro tinha mais peso do que o Alckmin, né, na eleição passada. Aliás, ele tem feito isso o tempo todo, quer dizer, ele é o estilo do político que não tem muita ligação com um programa partidário ou com alguma tipo de, vamos dizer, de lealdade ali dentro do partido. Ele muda de lado à vontade, de acordo com o que tem, pode estar no PSDB hoje, pode estar em qualquer partido na próxima eleição. Então, o que acontece? O Dória saiu lá com o Bolsonaro, trabalhou desde o começo, boicotando a campanha do Alckmin, né? E ganhou a eleição. Agora, em termos, se nós formos ver a diferença,
O Dória é o quê? É o elemento que segue a mesma linha neoliberal do Bolsonaro. Lembra que na época da reforma da Previdência, o Dória ia lá no Congresso e dar apoio à proposta de mudança da Previdência. Foi lá ajudar o Rodrigo Maia a aprovar aquela proposta de reforma da Previdência do Paulo Guedes. Depois, a diferença que ele tem que a gente pode dizer que tem entre um governo negacionista e totalmente contra a ciência, que é o Bolsonaro, o Dória procura aparecer de maneira diferente, se contrapor para ter peso eleitoral. Mas nós temos que lembrar que o Dória está destruindo o serviço público, tem a proposta de reduzir, em nenhum momento investiu nas empresas, está propondo mexer, inclusive, a privatizar várias das empresas que estão aí, então segue o mesmo programa econômico. Então, eu não vejo diferença, a não ser que um seja um governo burguês, de direita, neoliberal, mais esclarecido, né? E o outro um governo mais tapado, vamos dizer, mais obtuso, né? na sua concepção de não conseguir enxergar aquele mínimo, né? Quer dizer, um governo totalmente fora. E que é interessante, né? Qualquer um deles é como se comporta o empresariado nesse país, né? Porque o empresariado está aí, apoiando o Bolsonaro por causa dessas reformas que ele está se propondo a fazer, das privatizações. Tanto faz se morrem dezenas de pessoas, só se contrapõe ao desmatamento quando atrapalha os negócios lá fora. Fora disso, pode matar índio, pode desmatar à vontade. Então, nós também temos uma burguesia que não tem muito qualquer questão, qualquer moral, né? Aspectos morais, aspectos de defesa da nacionalidade. Nós não temos mais aquele nacionalismo burguês que ajudaria o país nesse momento. Então, disso daí tudo, diz o seguinte, só sobra uma alternativa, né? Só os trabalhadores. Né? Porque nós não podemos confiar na burguesia nacional, que estão aí numa entrega completa. Não podemos confiar, tem do outro lado uma extrema-direita entreguista de todo lado. E aqui desse lado, só os trabalhadores é que ficaram. Né? Só o povo é que pode fazer alguma mudança. Sim. Agora, Gradella, vamos entrar na questão das vacinas, né? Eu acho que é uma demanda bastante popular que todo mundo está esperando, né? E que o Brasil está bastante lento, né? Com o processo de vacinação, né? O que o PSTU defende, né? Para a questão das vacinas? Olha, nós temos possibilidade de vacinar a população no mundo todo contra essa pandemia. E nos prepararmos para as próximas, né? Desde que as vacinas não sejam um produto para dar lucro para grande laboratório, para a indústria farmacêutica. Então, nós estamos vendo o seguinte, hoje, 87% dos vacinados no mundo todo estão nos países ricos, mais ricos. Nós temos países, 130 países, que não têm uma dose de vacina. 130, o Haiti é um deles. Não receberam uma dose de vacina. Nós temos iniciativa, como da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que criou aquele consórcio COVAX, né? Que tinha uma pretensão de ter 100 milhões de doses agora no começo do ano. Esse consórcio só conseguiu 38 milhões. Quer dizer, é quase nada numa população quando nós estamos vendo que 2,5 bilhões de pessoas não estão em países que não receberam uma dose da vacina. Então, não há saída enquanto a vacina for um elemento de lucro para países, para governos e para grandes empresas. Isso aí precisa acabar. É necessário que a gente quebre essas patentes. E vários países tentaram fazer isso. A Índia e a África do Sul, elas dirigiram um processo no final do ano passado para que houvesse uma suspensão temporária das vacinas, uma suspensão temporária das patentes das vacinas. E na verdade, nós vimos o seguinte, quem foi contra? Aí entraram os grandes países. A União Europeia foi contra, a exceção da Itália, né, que apoiou esse negócio. Os Estados Unidos, Canadá, Japão
e Austrália e, pense bem, o Brasil também foi contra. O governo Bolsonaro, para se alinhar aos Estados Unidos nessa questão, fez questão de ir lá e votar que nós éramos contra a suspensão temporária das patentes das vacinas. Então, nós estamos numa situação que países têm aí doses de vacina aí de que maior do que a sua população vai precisar, quer dizer, 2, 3 vezes o que a população vai precisar, e nós temos no mundo uma série de países que vão continuar morrendo, tendo mortes, tal, que vão continuar cada vez maior com essa mortandade alta que está aí. Por que nós não queremos quebrar aí as patentes das vacinas? E olha que isso daí significa o quê? Que alguns burgueses que estão ganhando bilhões com essa crise, né? Com esse negócio, com o laboratório, com uma série de coisas, querem manter essa lucratividade tremenda, né? Vão sair, quer dizer, dos grandes bilionários do mundo, parte deles hoje está ligada ao setor da saúde privada, que estão ganhando muito dinheiro com essa pandemia e querem continuar ganhando. Então, só tem uma saída. Nós temos até um projeto que já foi votado no Senado, foi para a Câmara, e na Câmara ele vai ficar lá, porque o governo não quer votar. Quer dizer, aquele Arthur Lira, lá, o presidente da Câmara de Deputados, já falou que isso aí não tem nenhuma pressa de ser votado. Então, o projeto vai ficar lá. E o que acontece? Esse projeto já previa a quebra das patentes. Então, nós temos já um projeto já aprovado no Senado de quebra das patentes, mas que o governo não quer seguir. Então, é necessário, sim, quebrar as patentes para que a gente possa ter as vacinas. Até o final do ano, a capacidade de produção que a gente teria, daria para vacinar a população toda do mundo se quebrarmos as patentes. Ainda é possível a gente vacinar todo mundo e parar essa pandemia de vez. Senão, o que vai acontecer é, na medida que você vacine pouco, novas variantes do vírus vão aparecendo. Ele vai se tornando cada vez mais forte e cada vez nós vamos precisar de mais vacinas. Vamos precisar produzir outras vacinas para combatermos outras variantes. Isso daí vão morrer. Isso aí significa morrer mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, mais lucro para aqueles que detêm as patentes. Então, está na hora de acabar com isso. Nós não podemos... Imagine só, a gente ficar aguardando agora que o dono do laboratório que está lucrando bilhões seja bonzinho e entregue as vacinas de graça. Não vai acontecer isso. Os acionistas vão querer cada vez mais dinheiro, cada vez ganhar mais com isso. Então, temos que quebrar essas vacinas para garantir a vacinação necessária. E aí eu não falo só no Brasil, não, porque se quebrar as patentes, nós temos capacidade de produção para atender o Brasil e para atender também os países aqui em volta, os países mais pobres, os países que estão com mais dificuldade de ter vacina. Nós podemos nos tornar, quer dizer, um grande produtor também, como nós já fomos, infelizmente perdemos isso. Acho que hoje nós tínhamos capacidade de produção de muita vacina, fomos abandonando isso ao longo aí da década de 90, fomos deixando de lado, e depois nós não voltamos daí, mas hoje nós temos, acho que 17 fábricas de vacina para gado, para produzir coisas para animais, para o gado, para outros animais, e temos 2 para produzir para humano. Nós podemos inverter toda essa situação aí, produzir nesses laboratórios hoje que fazem vacina para febre aftosa, antirrábica e outras, podemos jogar tudo isso aí para conseguir uma grande produção de vacina. Vacinar a população brasileira e vacinar e ceder vacina para os demais países, né? Ceder, mas aí tem que tirar esse negócio do lucro. Não pode ser um processo para dar lucro para algum setor empresarial. Isso aí não dá. Tem que ser algo assumido pelo Estado, tomar conta e nós termos realmente essa quebra de patente. Ficar pensando em mais de 3 milhões de mortos no mundo e alguns grupos de milionários ganhando dinheiro com isso, mostra o descalabro que é a economia capitalista hoje, né? Onde nós chegamos com o capitalismo. Quer dizer, um sistema que não consegue garantir nem aquele mínimo para a população que é o direito à vida, né? Quer dizer, então, nós estamos aí vendo um sistema totalmente degenerado, né? Um sistema econômico totalmente degenerado, um sistema capitalista, e é necessário medidas que hoje vão contra esse sistema. E aqui, pegando diretamente, como você falou, a questão das vacinas, nós temos que quebrar as patentes. Sim. Além da... outra coisa que eu quero perguntar para você é em relação à questão
do desemprego, né? Hoje o desemprego tá colocando medo em milhares de trabalhadores, né? Inclusive milhares de trabalhadores que estão colocando a sua vida em risco por conta do vírus, colocando sua vida em risco por conta que tem medo de perder o emprego e ficar com fome, né? Tanto é que o Brasil entrou de novo, né, na questão do mapa da fome. A luta contra o desemprego tá na ordem do dia, e qual é o programa que a esquerda deveria levantar para essa questão? Olha, essa daí é uma das lutas mais importantes, né? Imagina só, nós estávamos em crise da economia capitalista desde 2008. Teve a grande crise do negócio, e essa crise veio durante 2008 até 2019, era o quê? O crescimento da economia capitalista mundial era pífio, né? Aquele negócio crescia 2%, 1%, e a economia não crescia. Nós ficamos mais de uma década totalmente parados, a economia não se desenvolveu. Aí você junta, nessa economia capitalista em crise, você junta uma pandemia, que veio no 2019, mas 2020 pegou. Isso daí é o efeito de uma guerra mundial, em termos de destruição de postos de trabalho, em termos de destruição de empregos, de capacidade, né, de produção, de renda. Então, nós tivemos aí uma calamidade pública, como se tivesse passado por uma guerra mundial. Para acabar com isso daí, nós temos o quê? Para combater essa situação, nós precisamos mudar. Durante esse período, o que aconteceu? Você teve uma concentração de renda muito grande. Empresas foram vendidas. O capitalista sempre faz isso, né? O grande capitalista, ele fecha algumas empresas, demite trabalhadores, aproveita para pedir mais dinheiro para o governo, para pegar mais do dinheiro dos impostos e jogar para garantir seus lucros. Mas, ao mesmo tempo, ele não garante nada. Na verdade, não garante esses impostos. Quando ele pega, ele não aceita condições que seja de manter os empregos. Então, boa parte do capitalismo pegou, garantiu tudo isso daí e fechou empresas, demitiu trabalhadores, reduziu direitos, reduziu salários nesse período. Nós precisamos nessa economia capitalista em crise, nós precisamos ver o seguinte: todo mundo perdeu, será, por exemplo? Tem a economia capitalista, que coisa, está todo mundo perdendo dinheiro? Não, o número de bilionários cresceu. No mundo todo, o número de bilionários cresceu mais de 600 novos bilionários. Como falamos, bilionários, aquele que tem de fortuna pessoal mais que $1 bilhão. Então, isso daí cresceu nesse período. No Brasil também cresceu o número de bilionários. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos vendo o quê? Uma boa parte da população indo para a miséria. Como se falou, o Brasil está entrando no mapa da fome. Então, nós temos pessoas caindo a cada dia num regime de extrema pobreza. São milhões e milhões de pessoas que estão indo para a extrema pobreza. E, do outro lado, nós temos 2 dezenas que estão indo para a extrema riqueza. Esse sistema não serve para nós. Nós temos o quê? Que qualquer governo sério, quer dizer, analisasse, deveria fazer esse debate com a população. Qual que seria a saída? Vamos taxar esses super ricos. Isso daí tem que taxar esse pessoal. Não tem como. Nós temos que o quê? Cobrar logo 40% dessas grandes fortunas. Dá para pagar tudo isso, dá para garantir o quê? Um lockdown, dá para garantir auxílio emergencial de um salário mínimo, dá para garantir estabilidade no emprego com salário, tudo, e dá para garantir auxílio para média e pequena empresa poder sobreviver, porque essa daí tem mais dificuldades. As pequenas empresas, quando vem essa crise, são aquelas que vivem a situação trabalhadora. Ela depende que tenha um poder aquisitivo trabalhador. Elas não têm um capital tão grande para sobreviver. Então, seria necessário, sim, a gente jogar dinheiro nesses setores. Mas, para isso, nós temos que enfrentar aí o super rico. Agora, aqui no Brasil, né, com toda essa situação que nós estamos vivendo, não há uma medida do Paulo Guedes caminhando para isso. Vamos criar aí impostos para esses setores. Ele deu isenção para banco, deu isenção para vários setores, deu uma pequena ajuda para pequena e média empresa, que, na verdade, boa parte delas não conseguiu acessar e quebrou nesse período. E
continua o quê? Sem nenhuma proposta mais clara para atender hoje a população. Nós somos claros, nós temos que redistribuir essa riqueza, de qualquer maneira. Não dá para o dono daquele hospital, da rede DOR de hospitais, foi um dos bilionários que lucrou tremendamente com esse negócio. Por quê? Ele tem uma rede de hospitais e tem uma série de laboratórios. Tem o dono da Mil e também de uma série de laboratórios e hospitais, também está entrou também nessa lista de bilionários do país. Estão lucrando, a saúde privada está lucrando tremendamente com isso, o governo está investindo nesses setores e está garantindo aí lucratividade indecentes frente ao que vive hoje a população. Então, para combater a extrema pobreza, nós temos o quê? Que taxar a extrema riqueza. Infelizmente, não está sendo feito. Mas essa daí é uma das propostas que nós temos. Nós queremos colocar isso daí, quer dizer, como proposta para se fazer agora, proposta para o trabalhador, para mobilizar esses trabalhadores contra esse governo que está aí. Paulo Guedes, em nenhum momento, quer dizer, uma pessoa que hoje está parada, assistindo a miséria crescer, assistindo ao desemprego crescer, e não apresenta um plano para o país para superar isso daí. Ele só diz que não tem dinheiro. Dinheiro tem, o dinheiro apenas que está concentrado na mão de poucas pessoas. Isso daí que a gente precisa mudar. Ô, Gradella, a gente vive, né, numa enorme tragédia social, o desemprego eu acho que faz parte disso, né? Para vocês percebem que a panela de pressão vai estourar e o caldo vai entornar no aspecto da luta de classes? Sim, nós acreditamos que é uma situação que está ficando insustentável. O governo sentiu isso. O governo Bolsonaro, de início, ele não queria dar nenhum auxílio emergencial. Aí foi obrigado a dar auxílio emergencial e foi aquele de R$600 que foi pago no ano passado. Esse ano não estava nos planos dele nenhum auxílio emergencial. Sabendo que isso aí iria explodir, o próprio governo teve que fazer um auxílio aí meia boca, né, de R$250, em média, e com isso nós estamos vendo que o país vai ter imensa dificuldade de resolver os problemas sociais que estão aí. Porque o que acontece aqui? O Brasil, nós pagamos muito imposto, você, eu, toda a população. Quer dizer, principalmente quanto menos recebe, mais paga impostos proporcionalmente, porque os impostos são, a maior parte deles, são impostos diretos, né? Não são impostos progressivos como deveriam ser. Então, o que acontece? Quase metade desses impostos nossos são o pagamento da dívida interna que o Brasil tem. Essa dívida de títulos públicos que estão aí, que são remunerados pela taxa Selic, essa dívida aí, ela consome quase 50% desses impostos que nós pagamos. Portanto, toda vez que se o governo não enfrentar essa questão, ele nunca vai ter dinheiro para resolver o problema da miséria que está colocado. Nós sabemos que esse governo ultra-neoliberal que está aí, né, ultraliberal, do Paulo Guedes, para ele não passa em nenhum momento a ideia de atacar isso daí. Mas, para a saída desse negócio, tem que o quê? O governo teria que fazer isso. Como ele não vai fazer, a situação de crise que nós vamos viver pode ser o quê? Cada vez mais manifestações de explosões populares que vão ter aí. Não estão descartadas. Não é impossível você segurar a fome apenas com repressão policial. Vai ter um momento que isso daí passa por cima. Não dá para você segurar a fome apenas com centrais sindicais que não se mobilizam. Vai ter um momento que a população passa por cima disso. Então, é um problema que nós estamos vivendo e que pode ocorrer. E as saídas, quer dizer, a proposta que nós temos enquanto partido para evitar que essa situação vire uma calamidade, a calamidade maior do que já está, porque já é uma situação de calamidade, essa como nós estamos, seria isso aí. Em primeiro lugar, suspender o pagamento dessa dívida. Vamos congelar esses títulos que estão aí. Segundo lugar, vamos acabar com essa lei de responsabilidade fiscal. Nós temos que investir no SUS, temos que investir em educação, temos que investir em plano de obras públicas. Não dá para você ficar com o orçamento amarrado num teto que está
um teto que evita, que impede que você possa atender a população. Esse teto só serve para aqueles que querem que a gente pague a dívida pública. Então, não vamos pagar a dívida pública e não precisamos também desse teto que está aí, não precisamos dessa lei de responsabilidade fiscal. Vamos taxar as grandes fortunas. Empresas que querem fechar, como LG e Ford, o governo ser muito claro, olha, nesse momento, se vocês forem sair daqui, nós vamos ficar com a empresa. Quer dizer, ninguém vai fechar a empresa. A empresa vai ser estatizada, sem remuneração, nós vamos pegar isso daí. Nós não podemos ter uma política de preços que também gera miséria, né? Hoje, boa parte dos trabalhadores, aonde que ele para? Ele compra um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, mas depois o gás acaba. E aí ele precisa de 80 e tantos reais para comprar um botijão de gás, e ele não tem esse dinheiro. Então, o 80 é quase tudo que ele poderia acumular naquele mês. Então, nós não podemos ter uma política que garante que o gás de cozinha para a população siga o preço internacional do dólar e do petróleo. Olha, o petróleo é colhido aqui no Brasil e pago em reais, quer dizer, ele é tirado aqui no próprio Brasil e pago em reais. Por que nós temos que pagar a variação do dólar se o petróleo é extraído daqui? A gasolina é refinada aqui. Por que nós temos que pagar aí o preço em dólar disso daí? Não tem lógica nenhuma a gente ficar trabalhando dessa maneira com o dólar, com combustível. E outra coisa que a única maneira de mexer e controlar isso daí, para que a gente possa fazer essa política, possa pensar em defender o meio ambiente, né? Hoje o que o governo faz é uma política burra, né? Nós podemos ganhar muito mais dinheiro sem devastar a floresta do que devastando. Devastando, nós vamos ter problemas com a economia do mundo todo. Nós viramos, né, um pária internacional em relação a isso. Isso aí só prejudica a capacidade do país, né? Nós poderíamos estar lucrando muito mais se a gente soubesse aproveitar essa riqueza que nós temos, essa fauna, essa flora que nós temos aqui no Brasil. E a mesma coisa que nós temos que fazer, outra coisa é que nós não podemos deixar tudo na mão dos bancos privados. Nós temos que estatizar o sistema financeiro, controlar isso aí de cara. Então, assim, nós podemos dar uma resposta para a sociedade. Senão, como você falou, aonde vai isso daí? Até o momento que explode, né? Quer dizer, essa situação vai até um momento de explosão social que pode ocorrer no nosso país. A fome não é uma boa conselheira, né? A fome leva a ações radicais. E é isso o risco que nós corremos hoje no país. Sim, Gradella. Agora vamos falar de uma questão que eu acho que é bastante discutida dentro da esquerda, que é a questão do impeachment, né? A primeira pergunta, impeachment, você tira Bolsonaro e coloca Mourão no lugar, como que fica? Olha, é gozado que essa discussão nós tínhamos quando fizemos o impeachment do Collor, né? A nossa posição na época era fazer uma nova eleição, tirar o Bolsonaro, mas não deixar entrar lá o vice dele, né? E nós defendemos isso daí na época, no Congresso, que fosse uma eleição direta, tirar o presidente e tirar o vice. Aqui teria que ser a mesma coisa. Também, na época da Dilma, também não teria que ficar o Temer. Nós temos que tirar Bolsonaro e Mourão, tirar os dois. E quer dizer, ter uma nova proposta para esse país. Quando nós falamos no impeachment, não que que todo o processo tenha que ser colocado lá, mas é a única saída que nós temos hoje. Por quê? A continuar com esse governo. Um governo que tem uma linha clara, que está, vamos dizer, apresentada aí para todos nós, né? Uma linha que vai causar mais dificuldades ainda para a população, só tem uma saída: sair o Bolsonaro e sair também o Mourão, porque o Mourão é mais inteligente, vamos dizer, do que o Bolsonaro, pelo menos nos parece, mas segue a mesma política, né? Não tem nenhuma diferença, é tão antidemocrático e tão liberal na economia como o Bolsonaro. Então, portanto, não adianta tirar só um, é necessário tirar os dois. E aí, quer dizer, a saída que a gente vê é que essas eleições já chegam agora, vamos antecipar isso daí, vamos trabalhar com outra proposta, não ficar nesse processo de dizer o seguinte: tem mais de 100 propostas de impeachment lá na Câmara dos Deputados. Para que serve essa proposta? Na verdade, boa parte das que estão apresentadas é apenas para desgastar o governo.
para desgastar até a eleição de 2022. Então, boa parte da burguesia, das forças que estão aí, estão trabalhando com essa proposta. O que para nós é um desastre, né? Para a população brasileira é um desastre. É necessário, fora Bolsonaro e Mourão, já. Teria que ser aberto esse processo de impeachment já. Pronto. Ô, Gradella, mas eu vejo, né, que hoje tem muita gente interessada, né, para a questão desse processo de impeachment. Desde a esquerda até a Joyce Hasselmann, Alexandre Frotas e o MBL, que a gente sabe que são os nossos inimigos de classe, né? Eu queria te perguntar, e aí, como que fica, então, né, sendo que a esquerda e a direita estão, né, querendo que abra esse processo de impeachment? Olha, os pedidos estão lá, as manifestações são feitas, mas na prática, quer dizer, nós não vemos uma política clara de fazer isso daí. Uma linha clara do movimento no sentido de construir isso daí. Nós estamos vendo que o Lula defende esse processo de impeachment? Não. Se o Lula não defende, ele defende uma frente ampla. Você pega o Marcelo Freixo do PSOL, defende isso daí? Não. Então, na verdade, assim, enquanto pessoas ou membros de partidos estão aí falando nessa questão, na prática, as forças em si não estão jogando o peso nisso daí, nesse processo de impeachment que está colocado. Então, os pedidos estão lá apresentados. Agora, a luta, o movimento, a organização dos trabalhadores, da população para isso não está sendo feito. As centrais sindicais ligadas a esses partidos, a esses pedidos, não estão se movimentando em nada para essa luta fora Bolsonaro e Mourão. Então, na verdade, como falamos, há um processo, sim, um entendimento geral entre eles e vamos desgastar o Bolsonaro. Vamos desgastar. Deixa sangrar até o negócio. Depois a gente discute em 2022 como vai ser. Aí nós vamos apresentar a proposta de um governo de frente ampla, que, na verdade, para nós não vai mudar nada, mas que vai ser a proposta que está colocada aí. Por parte da direita, a tendência de tentar aí um nome entre o nome do Lula e o nome do Bolsonaro, né? Estão tentando fabricar um nome aí às pressas não, um nome que seja viável, né? Que seja Dória, que seja outro cara do PSDB, que seja assim alguém com uma cara do Alckmin, né? Que seria aí o grande sonho da burguesia nacional, ter um cara que seja sério e que seja liberal na economia, né? Então é isso que eles pedem, não querem ninguém tão tapado aí como um governo do Bolsonaro, né? Eles querem alguém que facilite isso daí, inclusive para facilitar as nossas relações internacionais. Sim, você falou também de eleições gerais, mas eleições gerais você não cai no risco de você eleger um outro governo comprometido com os interesses dos empresários e dos banqueiros? Olha, se você tira o governo e faz outro, como nós tiramos o Collor, havia quem que assumiria naquele momento? Assumiria o Lula, se tivesse uma eleição geral naquele momento, assumiria o Lula com uma proposta de esquerda, como a que ele tinha apresentado na eleição de 1989. Uma proposta de não pagamento da dívida, de reforma agrária, uma série de propostas que ele tinha feito. Se deixou o prazo correr até assumir o vice e em 1994 foi baixado o Plano Real e assumiu o Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique ficou até 2002. Então, naquele momento, poderia ter ocorrido em 92 uma eleição, e provavelmente seria o Lula, porque não tinha um outro, a burguesia não tinha um outro nome para colocar naquele momento, seria algo que poderia ter acontecido, gerou todo aquele projeto liberal lá do Plano Real, e nós demoramos 10 anos para ter um governo como o do Lula, que já entrou com uma proposta também mudada.
Quer dizer, era um governo que o pessoal, os empresários falaram, nós apoiamos, mas você precisa mudar. Mas a essa época, já quando foi na década de 90, o PT mudou seu discurso, né? Não tinha mais nada a ver com o PT da década de 1980. Então, é isso que acontece. Se você mudar agora o governo, você tem um período de agitação política. E isso daí pode nos levar, sim, a ter uma eleição de um setor muito mais progressista e de um setor com que vão pedir mudanças. Porque para tirar o governo agora, você vai ter que apresentar, você não pode apresentar o mesmo programa, qualquer candidato, se a gente tirar agora o Bolsonaro, apresentar a mesma proposta do Bolsonaro, né? Aquela proposta do Paulo Guedes e tal. Então, nós teríamos, sim, condições de passar por cima dessas regras eleitorais, desses nomes da política que estão aí, que são de direita, passar por cima deles e trabalhar por uma proposta mais à esquerda nesse momento. Seria possível, sim, a gente construir um momento melhor. Não sabemos o resultado disso daí. Isso daí depende de várias forças. Não dá para dizer o que seria. Mas é muito melhor um processo com eleições gerais do que assumir o vice-presidente. Aí, realmente, caminha para... É um grande acordo das forças dominantes no sentido de manter tudo do mesmo jeito, né? Sai um, mas entra outro para manter tudo igual e não mudar nada, e apenas iludir a população. Sim, agora eu queria entrar num outro debate, que é a questão da esquerda, né? A primeira pergunta que eu faço sobre esse bloco, né, o Cradella, é em relação como que você falou aqui, né? Mas eu queria que você aprofundasse mais como que você enxerga essa esquerda hoje no Brasil, se ela está pronta, né, para responder os desafios que estão por vir, né? Que a conjuntura impõe? Olha, como falamos, há uma crise tão grande do sistema econômico internacional, né, do capitalismo, que não há saída para a população que não seja socialismo. Ou a gente caminha para isso e tem que ter isso aí como proposta para agora, para começar a trabalhar. Não que o socialismo seja possível agora, mas é possível politicamente, mas necessário ele é para agora. Não há outra alternativa. Nós não conseguimos, dentro do sistema capitalista, uma maneira do quê? De garantir para a população um mínimo de vida melhor. Durante um período, todos nós achávamos o quê? Olha, eu vou ter uma vida melhor que a dos meus pais. Hoje, eu não acredito que os meus filhos possam dizer a mesma coisa. Por quê? Porque eles vão ter menos direito do que nós tivemos. O capitalismo agora, nessa crise, vai transformar o quê? A vida dos mais jovens numa vida mais miserável do que está colocada. Enquanto você tem a extrema riqueza crescendo, você tem a extrema pobreza cada vez maior. Então, não há, a economia capitalista não resolve mais o problema dos trabalhadores. Nós temos que trabalhar, e aí a esquerda tem o papel de trabalhar essa proposta do socialismo junto à classe trabalhadora para que seja possível. Até que ele seja possível, temos esse tipo de mudança que está colocada. Infelizmente, parte da esquerda não vai fazer isso. Parte da esquerda vai continuar o quê? Dizendo o seguinte, não, nós podemos ter governos como o do Lula, que traz algumas melhorias para a população, traz algumas migalhas para a população, como trouxe naquele período, mantendo o quê? Os altos lucros do grande empresariado. E assim que vem uma crise econômica, o governo cai e assume e volta a velha direita. Nós somos contra isso daí. Ou a esquerda tem uma posição clara, e é isso que nós estamos propondo para ela. Vamos fazer, quer dizer, toda uma frente, vamos discutir com os trabalhadores, as centrais, os partidos de esquerda, para construir uma proposta que caminhe, que tenha como eixo claro que a alternativa para os trabalhadores é o socialismo. É claro que é possível um programa agora, apresentar um programa, falando, vamos deixar de pagar a dívida, vamos quebrar as patentes. Tudo isso aí são medidas a ser feitas dentro do capitalismo, ser feitas agora. Vamos dividir essa riqueza aqui para atender os setores. São medidas capitalistas, possíveis de fazer. Mas, no mínimo, nós temos que construir um programa como esse, sabendo que dentro do capitalismo hoje não vai haver mais saída. Infelizmente, quer dizer, a geração
que está vindo agora, quer dizer, eu já sou da geração anterior, a geração que está vindo agora vai viver pior do que eu vivi, vai ter menos direitos do que eu tive, e vai ser assim. E nós não sabemos o seguinte, essa geração, por exemplo, a sua geração, como que ela vai chegar quando tiver a minha idade? Quer dizer, qual é a vida que vocês vão ter, vocês que são mais jovens, vão ter quando chegar a minha idade, porque vocês têm menos direitos do que eu tive nesse período. Vocês estão pegando um capitalismo mais em crise do que eu peguei. Então, é essa a alternativa que nós temos que passar. É claro, é possível construir um programa dentro do capitalismo, hoje mas tem que ser um programa de rompimento com as medidas que estão aí. E isso só a esquerda pode fazer, só os trabalhadores podem fazer. Por quê? Nós não temos nenhum setor da burguesia aí, nacional, do empresariado, que estaria disposto a bancar um programa como esse. Então, nós temos que nos unir independentemente. Fazer unidade com esses setores é abrir mão desse programa e ficar no velho programa do capitalismo com reforma, que hoje não resolve mais nada para a população. Gradella, eu também reivindico muito, né, isso que você falou, da questão, né, da independência de classe, em outras palavras, né? E um exemplo que eu gosto bastante, que eu acompanho, que fico animado, né, é com o exemplo da Argentina, né, com a frente de esquerda e dos trabalhadores, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu vi uma live, né, de um debate entre a esquerda, que o PSTU coloca algumas críticas, né, a essa frente, né? Sendo que eu particularmente enxergo como algo, né, o mais progressista que a esquerda conseguiu fazer hoje, né? Eu queria que você debatesse, né, esclarecesse a posição do PSTU, né, e como que o PSTU enxerga essa frente de esquerda. Olha, a frente de esquerda na Argentina, na verdade, também foi uma frente ampla, né? Ela não era só da esquerda, era uma frente também que juntava também setores burgueses, quer dizer, mais progressistas, que juntava ali. É claro que como a gente parte da questão do Bolsonaro, né? Qualquer frente parece progressista, né? Parece bom para o país, né? Qualquer coisa que se diferencie desse governo obscurantista que nós temos aí, parece uma coisa boa. Nós até estávamos brincando, né, que a pior efeito do coronavírus seria se a gente passasse a gostar do Dória, né? Tudo que ele né? Porque é quase isso, né? Qualquer coisa é melhor do que a gente tem aí da extrema-direita, mas não é saída, né? Mesmo a proposta de frente, as tais frentes de esquerda atualmente são frentes amplas. Nós queremos uma frente de esquerda, mas com a esquerda e com um programa de esquerda. Normalmente essas frentes, elas são limitadas, quer dizer, são amplas na composição e limitadas no programa. Então, nós queremos um programa de esquerda mais amplo e mais limitado aí, porque nós sabemos que é impossível, como falou, você reunir um setor desse empresariado, dessa burguesia nacionais aqui no Brasil, para apoiar um programa progressista como esse país precisa. Mas, Gradella, a frente de esquerda da Argentina é formada por 3 partidos, né? Os 3 partidos de esquerda, né? Um partido é o PTS, PO e a esquerda socialista, né? O PSTU também participa dessa frente de esquerda. Eu não entendi essa questão da frente ampla, porque pelo que eu tenho um entendimento de frente ampla seria uma frente onde que você tem burgueses dentro da frente, como, por exemplo, fez o Guilherme Boulos no segundo turno. Sim. Então, aonde está essa frente ampla da Argentina? Então, não, aí talvez eu tenha mais me segurado aqui, mais focado na questão nacional, né? Que a proposta aqui de frente esquerda, por exemplo, é que você deu o exemplo da Argentina e eu estava mais focado aqui na questão seguinte, que qual que seria essa frente de esquerda aqui? Qual que seria o programa dela? Quem que faria parte aqui no Brasil? Quais são os partidos? Hoje não dá para incluir o PT. O PT não tem proposta nenhuma de frente esquerda e nunca teve. Na verdade, o PT trabalhou
A não ser nas primeiras eleições, na década de 80, o PT trabalha com uma proposta de frente ampla. O PSOL saiu do PT, mas trabalha com a proposta de frente ampla. Ficam aí partidos menores, como o PSTU, algumas vezes o PCB, mas o PCB também, na última eleição, não quis somar nessa proposta, mas tem mantido uma proposta mais independente. Então, quando a gente fala, nós apoiamos sim uma frente de esquerda, como falamos, uma frente de esquerda que tenha uma proposta sem esses setores, diferenciando do que eles chamam de frente de esquerda, que na verdade é uma frente ampla, como o PSOL hoje está chamando, ou como, pelo menos, o Freixo não tem dúvida, que chama até uma frente amplíssima, né? Como o PT está chamando de uma frente amplíssima. Uma frente que seja de esquerda sempre terá o nosso apoio. Nós não somos aquele que achamos que só o PSTU é que pode levantar essa bandeira. Não, nós sempre vamos procurar o máximo possível de unidade, mantendo, como você disse, a independência de classe, mas o máximo possível de unidade dentro desse campo da esquerda. Isso aí nós não temos dúvida, nós não nos achamos que somos os únicos que podemos representar a esquerda brasileira. Nós achamos que há outros, só que eles têm que ter a disposição de manter a proposta esquerda. Sim, além da questão da vacina, é importante, você citou, mas queria que você aprofundasse o que precisaria ser feito para poder conter a pandemia. Olha, a pandemia, ela agora vai ser um processo meio crônico, né? Quer dizer, com o desmatamento que nós estamos tendo, com a destruição da natureza, essas pandemias, todos os cientistas já colocam o seguinte, que elas vão se repetir, vão aparecer novas em pouco tempo. Então, a única maneira que temos de enfrentar, a primeira delas é que isso daí tenha um fortalecimento das redes públicas de saúde, né? Impossível você enfrentar a pandemia com alguns setores querendo lucrar com isso, né? E aí só fornecendo medicamentos para quem pode pagar. Nós temos que acabar com isso, não dá para fazer. Então, para enfrentar a pandemia, a primeira coisa tem que ser o fortalecimento do serviço público, não do serviço privado. O serviço privado é aquele que está lucrando e está lucrando muito com pandemia, com tudo. Então, nós temos que acabar com isso. Temos que ter um serviço público muito forte, temos que fortalecer o SUS, temos que garantir essa estrutura. O Brasil já teve toda uma estrutura muito grande para a produção estatal de vacina. Nós temos que recompor isso daí. E com isso daí nós podemos produzir, como falando, o Brasil pode ser um dos grandes, pode voltar a ser um dos grandes produtores de vacina. Nós já temos tradição disso daí no país. Nós somos um dos países que tem as melhores campanhas de vacinação, exemplos para o mundo, né? Então nós podemos sim assumir essa liderança. Infelizmente nós não assumimos isso daí. E estamos na retaguarda desse processo devido à linha de um governo como Bolsonaro, né? Que se recusou até a se somar 100 países que na Organização Mundial do Comércio propunham a quebra de patentes. Então, é necessário isso daí e para combater a pandemia, é o que nós falamos. Nesse momento que ela já está instalada, a saída para você evitar mais mortes é realmente um lockdown. Não tem saída. Nacional. Você tem que parar tudo. Você tem que parar de maneira o quê? Que se você fizer um lockdown nacional, a variante de um país, de um estado onde aparece uma nova variante, apareceu em Manaus, mas pode ser que apareça agora aqui no Rio Grande do Sul, uma nova variante. Se aparecer, se você tiver um lockdown e fazer a testagem, você consegue isolar isso daí e evitar que ela se torne um grande problema como está colocado. Aí você vai dizer, bom, mas e dinheiro para fazer isso daí? Você só pode fazer lockdown se você garantir sobrevivência das pessoas para ficar em casa. E senão não adianta, né? Não adianta nada eu falar para a pessoa, faça o lockdown se ele não receber nada, ele não vai ficar em casa, ele vai sair. Então, você tem que combater a miséria. E para isso, tudo isso aí nós precisamos pegar o dinheiro que está aí. Dinheiro tem, está na mão de poucos, está concentrando na mão de poucos, pegar esse dinheiro e utilizar para essa distribuição. Então, hoje é necessário isso aí. E a nossa política, na medida que tem que enfrentar esse governo, é que a gente faça uma greve sanitária nacional, né? Que a gente trabalhe com todos os setores, e essa aí é a nossa proposta para todos os setores, para a gente construir em conjunto uma greve que fosse o que? Os trabalhadores pararem mesmo. Não vamos trabalhar
Não vamos trabalhar para enquanto o governo não resolver isso aí, enquanto o governo não nos ceder o que nós queremos, né? Enquanto o governo não pagar um auxílio emergencial de um salário mínimo, enquanto o governo não garantir um emprego sem redução de salário, enfim, tudo isso aí é a luta que nós temos que fazer agora, para enfrentar essa pandemia. Fora disso, nós vamos continuar morrendo gente, vai cair essa onda, daqui a pouco vem uma nova onda, enquanto nós não tivermos esse vírus vai continuar aí presente e vão aparecer novos. Então, a gente pode se preparar que novos vão aparecer. Portanto, a medida que nós tomarmos agora para enfrentar essa pandemia vai ser o modelo que nós vamos ter para enfrentar as futuras pandemias. Se a gente tiver um modelo, não teremos mais pandemia para morrer 400 mil brasileiros, como morreu agora, 410 mil hoje, que deve chegar isso daí. Agora, eu queria entrar um pouco, né, no papel do STF, né? Como que vocês do PSTU enxergam o papel que o STF está cumprindo agora na pandemia e que tá cumprindo na política nacional como um todo? Olha, na verdade, o STF é um tribunal que julga politicamente e, na prática, é para evitar que alguma mudança maior seja feita no país. Quer dizer, na verdade, eles têm uma função de segurar qualquer medida mais progressista que poderia prejudicar alguns interesses ou poderia atrapalhar o sistema. Só que no atual momento, nós temos um governo negacionista, obscurantista, tão grande que até o STF se torna progressivo, né, na questão da pandemia, né? Porque um governo que fala, não pode, não quero que use máscara, não tem que ter isolamento, vamos usar... Não tem jeito. Aí qualquer pessoa é progressista, quer dizer. Como nós falamos, não é só gostar do Dória, a gente pode até começar a gostar do STF também, né? Está tomando umas medidas assim, né? Desculpa só interromper, você falou uma coisa muito interessante agora, só deixa eu comentar. A gente, né, tem gente que está exaltando até o Alexandre de Moraes, né, que na época que ele era secretário de segurança do Alckmin, mandou a polícia bater na criançada que ocupava a escola. Então, e hoje ele aparece o quê? Porque aquele energúmeno lá daquele deputado federal, Daniel Silveira. Estou falando assim, há dentro do governo algumas pessoas hoje que qualquer um vai se contrapor a eles, qualquer um vai parecer progressista frente a essas posições atrasadas. Nós não temos que ter nenhuma expectativa de um STF totalmente progressista, que vai pensar nos direitos da população. Esse STF é o mesmo que sacaneia. Quando você leva greves lá, demissões de trabalhadores, no final eles acabam derrubando as medidas que são a favor dos trabalhadores. Então, é um STF que está lá para garantir os direitos vamos dizer assim, dos capitalistas, dos grandes empresários, e que nesse momento tem tido atitudes muito melhores que o governo. Mas aí qualquer um tem tido, né? Quer dizer, é difícil encontrar alguém que pense pior do que esse governo, pior do que o Bolsonaro nessa questão. Né? Não há. Sim. Ô Gradel, agora para fechar o nosso papo, tá muito legal, né? Mas tem que acabar. Você falou, né, da possibilidade de uma nova pandemia, né? Isso me assusta, né, bastante, né? E eu acho que a gente tem que, né, combater o problema pela raiz, né? E o que eu ando percebendo é que, a sensação que eu tenho, pelo que me parece, né, que o capitalismo não está dando mais, né? Está se esgotando, que é tipo, né, que parece que é urgente que a gente precisa colocar em pé uma nova sociedade. O que você acha sobre isso? Então, viu, Guilherme? Eu também gostei muito da nossa conversa aqui, mas tem que dizer o seguinte, realmente a situação econômica não tende a melhorar dentro dos parâmetros do capitalismo. Quer dizer, ou a gente muda essa forma de apropriação das riquezas que existe dentro do capitalismo, ou a humanidade vai viver muito pior. Como falamos, não há perspectiva de vocês terem uma vida melhor do que a que eu tive. Por quê? Porque vocês, quando chegaram na minha idade, terem a mesma situação. Por quê? Porque a situação tende a piorar.
Os direitos hoje que você tem de aposentadoria, de saúde e outros são muito menores, vocês que são jovens, do que nós que já estamos, do que nós tivemos durante esse período. Então, por quê? Porque o capitalismo não hoje, para combater sua crise, ele precisa cada vez mais aumentar, ampliar a exploração da classe trabalhadora. Isso daí significa a exploração em todos os sentidos, né? O uso da mão de obra, quer dizer, cada vez usando as novas tecnologias para causar mais desemprego e não para melhorar a vida dos trabalhadores. Normalmente, todas as melhorias tecnológicas estão nesse caminho. A utilização de recursos naturais além do que o planeta pode garantir, né? Na verdade, nós temos que reduzir essa produção, esse consumo desenfreado que está colocado aí de energia e de bens. O planeta não pode continuar sendo espoliado dessa maneira, porque isso aí só vai trazer mais miséria para todos nós. E, portanto, é um sistema que precisa mudar. Quer dizer, nós temos que acabar com esse capitalismo. Nós, do PSTU, é muito claro, quer dizer, ou a luta, ou a humanidade vai para o socialismo, ou ela vai para a barbárie. Aliás, elementos de barbárie nós já temos hoje. Como você falou, quantas pessoas morrem de fome por dia no mundo? Quantos brasileiros estão num país produtor de alimentos como o nosso, né? Que é aí o celeiro do mundo, que vende toneladas e toneladas de alimento? Quantos brasileiros estão em situação de miséria, de fome, não conseguem se alimentar todo dia? Então, isso daí é capitalismo. Você vive na pobreza do lado de uma riqueza tremenda que está colocada. Então, é necessário que a gente tire esse sistema. E os outros aspectos desse capitalismo são esses, né? Você destrói a natureza, por quê? Porque algum setor precisa lucrar. Então, eu estou vendendo muita carne aí, eu preciso de mais pasto. Então, eu vou destruir o que tem natureza. Vou tentar mineração, vou tentar pegar minérios, não vai mal que destrua o que está aí, vai me dar um lucro agora. Essa daí é a visão do capitalista. E ele é valorizado por isso, hein? Qualquer capitalista, ele é valorizado pelo lucro que ele consegue, não pelo bem que ele faz para a sociedade. Então, esse sistema aí, ele precisa acabar. E ele vai causar, até lá, até enquanto ele continuar, ele vai causar para nós hoje mais doenças. O planeta chegou num ponto em que, quando você destrói a natureza, você atrai mais pandemias. Então, é isso que nós vamos viver. Portanto, nesse momento, é necessário que a gente prepare a luta e tenha um objetivo claro, um futuro, o futuro socialista da humanidade. É a única saída que nós vemos. Não há outra proposta. Não apareceu, pode dizer que o Manifesto Comunista já tem aí 170 anos, né? Mas não apareceu nenhuma proposta de nenhum economista para dizer que tem outro sistema nesse período. Não tem terceira via, não tem outro lado. Você pega aí 170 anos de capitalismo e tal, mostrando que aquilo lá foi só se confirmando. E não apareceu nada que pode mudar esse sistema para outra coisa, como alguns procuram achar, né? Eu vejo um montão de gente, de intelectuais, querendo achar um meio caminho entre isso. Não tem. Então, vamos ser sérios e vamos pensar numa mudança que realmente interessa para a humanidade. Sim, tem um livro, inclusive, muito bom, né? Que fala do terceiro caminho, do Perry Anderson, uma crítica que ele faz muito boa, né? Mas fica a dica para quem estiver assistindo a gente. Gradela, né? Estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? Eu achei que a discussão, novamente, foi muito boa, né? Eu acho também que, apesar de algumas divergências que eu tenho, né, com o PSTU, eu acho que o PSTU agrega bastante nas discussões, acho que cumpre um papel importante, assim como essa entrevista agregou, né, aqui nas discussões que o canal faz, né? Tanto, né, dentro da esquerda, né, que eu coloco que que o canal está fazendo, mas de maneira mais ampla, né, de outras entrevistas. Eu acho que agregou bastante. Então, eu quero agradecer e passo para as considerações finais. Olha, eu quero também, Guilherme, agradecer a você, agradecer aí ao seu canal, por essa oportunidade ao PSTU.
tá? A gente agradece, nos interessa participar desse debate. É uma situação muito difícil e nós queremos o seguinte, que temos que pensar qual é o futuro que nós podemos ter. Há uma preocupação muito grande, acho que de todos nós, de todos que participam desses debates, e a gente sabe o seguinte, a saída não está só num partido uma questão. Nós temos que discutir, temos que aprofundar isso daí. Achamos que dentro do campo da esquerda, dentro das ideias socialistas, é possível sim a gente trabalhar com demais partidos, demais propostas e construirmos uma saída para esse país. Quer dizer, então, para esse país, não, para essa humanidade, para esse mundo. Então, é isso que nós queremos continuar participando, continuar chamando a todos. E eu agradeço, então, esse espaço aí que você nos dedicou. Eu também gostei muito aí do nosso bate-papo. Então é isso, Granella. Mais uma vez agradecendo a você, agradecendo você também que estiver nos assistindo, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, né, no YouTube, curta outros vídeos que o canal produziu e que também vai produzir, né? Então fique atento à nossa programação, né? Curta esse vídeo no Facebook, curta a nossa página no Facebook Mesa de Debates, né? Compartilhe nas redes sociais, siga a gente no Instagram para que esse projeto, né, continue tendo um alcance legal, considerável, né? Chegamos a 300 inscritos e a gente quer, né, buscar ainda muito mais do que a gente está hoje. Então, né, então peço para que colabore, né, que o canal, né, depende também muito disso. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação e até a próxima. Fui!